transmissão, que o Espírito Santo possa alcançar a sua vida, aí onde você está ouvindo essa mensagem. Amados irmãos, como é bom a gente poder adorar o Senhor. Nós temos essa liberdade que Cristo conquistou para nós lá naquela cruz. Hoje nós podemos adorar o Senhor sem culpa, sem condenação. Nós vivemos como se o pecado não mais existisse. E de fato, diz a Bíblia, queridos, que nós éramos antes escravos do pecado. Agora fomos transformados em servos da justiça. Então nós não somos mais escravos do pecado, nós somos agora servos da justiça. Diz a Bíblia que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então hoje, diante de Deus, nós somos justiça, justificados através do sacrifício do seu santo Filho, Jesus Cristo, nosso glorioso Redentor. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, eu quero compartilhar com você nessa noite sobre os dons ministeriais. Em especial, eu quero falar sobre os ofícios do mestre e também do evangelista. Nós iremos aprender hoje um pouco sobre o mestre e o evangelista, segundo o que a palavra do Senhor tem a nos dizer. Então, abra sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 4. Eu quero ler a partir do verso 7 até o verso... Efésios capítulo 4, do verso 7, eu quero ler até o verso 16. Vamos falar sobre os dons ministeriais, em especial, são 5 dons, são 5 ofícios, e eu quero falar com você sobre o ofício do mestre e também o ofício do evangelista, amém? Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor, Efésios capítulo 4, verso 7 até o verso 16, para a gente entender o contexto. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Que havia descido, senão até as regiões inferiores da terra. Verso 10. Ora, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém, queridos? Essa é a porção das Escrituras que eu gostaria que você guardasse no seu coração, e nós iremos meditar um pouco sobre esses dons ministeriais. Bom, em primeiro lugar, eu quero falar para vocês, queridos, que na Bíblia nós encontramos outras listas que apresentam dons. E é importante a gente entender que existe diferenciação entre, basicamente, 4 listas ou 4 citações que tem nas Escrituras. Por exemplo, a Bíblia fala sobre os dons ministeriais, que são esses que nós lemos aqui. Dons ministeriais, são ministérios, são ofícios, são vocações, chamados da parte do Senhor. 2, nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 12, a lista dos dons espirituais, que são 9 manifestações do Espírito Santo listadas em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 1. 3, nós encontramos em Efésios capítulo 12, em Romanos capítulo 12, a lista que cita os dons da graça, que são dons
conforme o próprio texto vai dizer, segundo a graça de Deus que nos foi concedida, uns recebem a capacitação divina para exercer a generosidade. Outros exercem a capacitação divina para profetizar. Outros para se esmerar no ensino, para ensinar. Outros para exercerem misericórdia. E assim, lá em Romanos capítulo 12, aparece essa lista também, conhecida como a lista dos dons da graça de Deus. E por fim, existe também a citação em Atos dos Apóstolos capítulo 2, a partir do verso 38, que no dia de Pentecostes, os homens perguntaram a Pedro: que faremos, pois, irmãos, agora? E naquele dia foi o dia do revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo. E Pedro vai dizer: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Então recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa. Isso é, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então existe, número 1, os dons ministeriais, número 2, os dons espirituais, número 3, os dons da graça, e número 4, o dom do Espírito Santo, que é o falar em outras línguas. Amém, queridos? Que é literalmente a evidência do batismo com o Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo, é o falar em outras línguas, e nós vemos isso na palavra do Senhor Deus. Nessa noite eu quero enfatizar os dons ministeriais, em especial o ofício do evangelista e o ofício do mestre. O que eu quero ainda, queridos, falar com vocês, é que segundo o que a palavra de Deus nos diz, existe um propósito pelo qual os dons ministeriais foram dados. Existe um propósito e existe também um tempo, ou um prazo de validade. Qual o propósito? Nós vemos aqui a partir do verso 12. Efésios 4:12. Olha o propósito dos dons ministeriais. Propósito: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, o primeiro propósito dos dons ministeriais terem sido dados à igreja é para o aperfeiçoamento dos santos. Amém, queridos? Eu quero só enfatizar algo, queridos, que os dons ministeriais não foram dados para glória humana. Para o homem olhar diante do espelho e aplaudir a sua própria formosura e dizer: eu sou um apóstolo, eu sou um evangelista, eu sou um pastor, eu sou um mestre, eu sou... Não. O propósito dos dons ministeriais, um dos propósitos é que é para o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, lida com o outro, para ajudarmos outras pessoas. Amém? Para o aperfeiçoamento dos santos. Segundo propósito, o texto diz: para o desempenho do serviço, ou do seu serviço. Então, esse propósito foi dado para o desempenho do serviço. 3, para a edificação do corpo de Cristo. Então, os dons ministeriais foram dados também para edificar, para construir no corpo de Cristo. A palavra edificar na Bíblia, a depender do contexto, tem sentidos diferentes. Ora, edificar tem o sentido de iniciar algo, ora, edificar tem o sentido de construir em algo já estabelecido. Por exemplo, Jesus falou: eis que eu edificarei a minha igreja. Ali não era eu vou construir em algo já estabelecido, ali é eu vou criar, eu vou estabelecer mesmo a minha igreja. Mas aqui já está falando de construir em algo já estabelecido. A igreja já havia sido estabelecida porque Cristo já havia morrido e ressuscitado. E os dons ministeriais foram dados para edificação, para continuar edificando na obra do Senhor. Nós vemos esse mesmo sentido da palavra aparecendo lá em Provérbios, quando fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Não é que a casa estava destruída, é que ela põe em ordem, ela constrói, ela soma naquilo que já está estabelecido. Amém, queridos? Então aqui aparece, queridos, que esse sentido, o texto mostra que também um dos propósitos, né, dos dons ministeriais é para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, da igreja. Verso 13, ele diz o prazo de validade. Olha o prazo de validade: até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, primeiro prazo, os dons foram dados até que haja unidade da fé. 2, do pleno conhecimento do Filho de Deus.
Então, os dons ministeriais, eu estou lendo Efésios capítulo 4, agora o verso 13. Os dons ministeriais foram dados para edificação, para crescimento, para aperfeiçoamento dos santos, mas eles foram dados até que haja unidade da fé e até que todos conheçam quem é Jesus. O Filho de Deus aqui está se referindo a Jesus, amém, queridos? Então, os 5 dons ministeriais não foram dados para glória humana, para conhecimento humano, não é para estabelecer e para falar daquilo que eu aprendi assistindo um filme na Netflix, não é para falar, queridos, de uma história lá de 1844, não é para falar da vida dos outros, não é para falar da minha própria vida. Os dons ministeriais foram dados, queridos, para que as pessoas conheçam quem é Jesus. Então, todos os dons ministeriais devem atribuir glória, honra e reconhecimento ao Todo-Poderoso Jesus Cristo. A partir do momento que o homem atribui a glória para ele, ele já está fugindo do propósito dos dons ministeriais. Amém? Aí ele diz ainda um outro contexto do prazo de validade. Até que haja a perfeita varonilidade, a medida da estatura de Cristo. Aleluia! Ou seja, até estarmos, queridos, numa condição de mais parecidos com Cristo, na estatura de Cristo. Aí ele vai dizer agora, para que não aconteça algumas coisas. Ele diz, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Os dons foram dados para corrigir falsos ensinos. Os dons foram dados para que sejamos maduros, experientes na obra do Senhor. Amém? O texto diz, para que não mais sejam como crianças. E ele vai explicar o que é ser criança aqui, é levado por todo o vento de doutrina. E ele trata os falsos ensinos aqui como um vento. As falsas doutrinas são como um vento, queridos, que vem e pessoas são levadas, como se fosse um barco, levado por todo o vento de doutrina. Mas nós não somos assim. Nós estamos presos, nós estamos agarrados, nós estamos firmados na sã doutrina do nosso glorioso Redentor Jesus Cristo. Amém? Então, essa é uma das razões, queridos, que é muito importante uma igreja ter a atuação dos 5 dons ministeriais. Normalmente nós vemos mestres, nós vemos pastores. Pastores é o que mais nós vemos nos dons ministeriais. Mas nós sentimos falta dos apóstolos. Nós sentimos falta também, queridos, dos evangelistas. São dons que estão sumindo. Apesar de, na atualidade, muitas pessoas colocarem o seu título de AP fulano de tal, apóstolo fulano de tal, mas muitos desses que nomeiam a si mesmos, eles não são verdadeiramente apóstolos, porque o apóstolo é uma vocação, não é um título. Amém? As pessoas pensam, não, o dom que se destaca mais na igreja é o pastor, então o que é superior ao pastor? Eles falam, o apóstolo. Mas a Bíblia não fala de ordem, de hierarquia nos dons ministeriais. Pelo contrário, eles estão trabalhando em acordo, amém? Em harmonia. Aí o texto continua, para a gente ganhar tempo. O texto diz, pela artimanha dos homens e astúcia com que induzem ao erro. Aí o texto diz, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, olha isso aqui, bem ajustado e consolidado. Como é que vem o ajuste e a consolidação do corpo? O texto diz, pela justa cooperação. O texto fala assim, pelo auxílio de toda junta e pela justa cooperação de cada parte. Pela cooperação do pastor, pela cooperação do evangelista, pela cooperação do mestre, pela cooperação do apóstolo, pela cooperação de todos os dons do profeta. Aí o texto diz, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então os dons ministeriais foram dados à igreja, queridos, com esses propósitos e até esse prazo que nós encontramos aqui. É por essa razão que nós da Igreja Verbo da Vida, nós não acreditamos que esses dons ministeriais cessaram. Por essa razão acreditamos que existe sim pastores hoje.
Existem sim apóstolos hoje, existem sim profetas, evangelistas e mestres. Amém? Normalmente, na atualidade, critica-se muito os ofícios de apóstolo e profeta. Muitas pessoas falam, não há mais profetas e não há mais apóstolos. Eles falam isso porque, de fato, a Bíblia fala sobre o fim dos apóstolos, mas é de um tipo de apóstolos, que são os apóstolos do Cordeiro de Cristo. Esses apóstolos do Cordeiro, de fato, só teve os 12. Amém, queridos? Não haverá mais. Não existirá mais outros iguais a eles. Apocalipse fecha dizendo que foram os 12 apóstolos do Cordeiro. Então não tem mais. Mas existem também outras classes de apóstolos. Por exemplo, Paulo não era apóstolo do Cordeiro, mas ninguém nega que Paulo não era um apóstolo. Todos reconhecem que ele era um apóstolo. Mas não era do Cordeiro, não era um dos 12. Amém, queridos? Então nós cremos sim na quantidade de apóstolos em um outro contexto a ser considerado. Normalmente, quando se faz crítica sobre o ofício do apóstolo hoje, as pessoas pegam as qualificações de um apóstolo, que são apóstolos dentro de classes que não são atribuídas a que nós estamos falando. Então, basicamente, existem 4 classes de apóstolos. O apóstolo supremo, que é Jesus Cristo. Ninguém é igual a Jesus. Tem alguém igual a ele? Não. Ele é único. E o que quer dizer um apóstolo? A palavra apóstolo quer dizer enviado, aquele que tem uma missão. Então, ninguém é igual a Jesus. Ninguém tem a missão de Jesus. Jesus é único. Por mais que fomos chamados a andar nos passos de Cristo, nós nunca, jamais seremos iguais a Ele em sua totalidade. Amém, queridos? Seremos iguais a Ele quanto à sua natureza humana e à sua perfeição quanto à natureza humana, e nós caminhamos para isso. Mas eu jamais vou morrer na cruz para salvar pessoas. Ele é único. Amém, queridos? Então, Jesus é único nisso. Ninguém é igual a Jesus nesse sentido. Amém, queridos? Porque Ele é o glorioso Redentor, e além disso, Ele é Deus, eu não sou Deus. Amém? E outras coisas mais que poderíamos listar aqui. Segundo, existem os apóstolos do Cordeiro, que são os 12 apóstolos de Jesus Cristo. Terceiro, existem os apóstolos que são chamados apóstolos de fundação, que são aqueles que fundamentaram a doutrina da igreja. Paulo está no meio. Paulo é citado como apóstolo de fundação, porque ele fundamentou a doutrina de Cristo, apesar de não ser apóstolo do Cordeiro. Então nós temos, número 1, Cristo, apóstolo supremo. 2, os 12 apóstolos, apóstolos do Cordeiro. 3, apóstolos de fundação, que envolve o apóstolo Paulo. E 4, é a quarta classe, essa quarta classe de apóstolos é essa que nós acreditamos que existe. Que são aqueles apóstolos que são enviados com um propósito específico para treinar pessoas, iniciar novas obras, iniciar novas congregações, e eles têm uma missão que é anunciar a palavra do Senhor. Amém, queridos? Anunciar a palavra do Senhor com esse foco de treinar pessoas e estabelecer novas obras. Na Bíblia, Barnabé é chamado de apóstolo. E Barnabé não escreveu nenhuma carta, então ele não é apóstolo de fundação. Barnabé não era um dos 12, nem Barnabé era apóstolo supremo. Então ele só resta que Barnabé era uma outra classe de apóstolos. Amém? Esses nós acreditamos que continuam. Os demais não continuam. Não tem mais apóstolo supremo, não tem mais apóstolo do Cordeiro, não tem mais apóstolo de fundação. Ninguém tem autoridade hoje de escrever um texto e dizer isso é Bíblia. Porque isso já aconteceu e já se findou ali no 1º século. Mas existem hoje homens e mulheres, pessoas comissionadas pelo Senhor para sair do seu lugar, do seu país e ir para um outro lugar e estabelecer novas obras, treinar pessoas para o ministério. Amém? Nesses aí a gente acredita que eles continuam. Diga comigo, o evangelista.